Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje eu quero explicar para você por que eu resolvi incluir a leitura de artigos científicos no meu dia a dia de trabalho. Então, acho que a resposta mais óbvia é que é mais uma fonte de conhecimento que eu tenho, para levar em consideração na hora de formar uma opinião, refletir ou algo do gênero. Mas também uma outra pergunta que vem é por que eu não fiz isso, desde antes? Por que que antes eu ficava ouvindo, escutando muito só o mercado, eventualmente lendo livro e escutando o mercado para pensar, para formar uma opinião, ou basicamente fazendo o que eu achava que era certo, baseado no que eu entendia que era o melhor, ou algo do gênero. E eu acho que dá para compartilhar algumas coisas aí, Quando eu olhar um pouco pro lado, é que eu tô olhando aqui a câmera, que meu filho tá dormindo lá no quarto de 10 meses, eu fico olhando pra ver se ele acordou. Alguns anos atrás, eu peguei um desafio no trabalho que era de meio que enveredar por esse lance de cuidar de gente, cuidar de pessoas, esses cargos de liderança, mas mais com uma pegada de RH, mais do que necessariamente sendo o líder, chefe, ou algo do gênero do povo ali. E aí, na minha cabeça, a relação de trabalho sempre foi assim, putz, tem que ser legal para a empresa, tem que ser legal para a pessoa, Então a empresa é um agente catalisadora de carreiras e a pessoa a pessoa que está aqui também tem que dar retorno para a empresa. Para mim era uma coisa bem de boa ali. E eu comecei a pesquisar, como é que eu posso fazer isso, como é que eu posso fazer aquilo, não sei o que. Eu fui olhando, fazendo benchmark, conversando com outras empresas, olhando o que as Big Techs faziam, porque de alguma forma, naquele momento, elas eram uma inspiração, ali para mim. Até quando eu cheguei no artigo, que hoje, quando eu olho para trás, é um artigo muito duvidoso, para ser bem sincero, que explicava como construir ambientes de confiança, mas era um artigo que supostamente tinha feito, tinha resumido bastante pesquisa científica sobre elementos que facilitavam a construção dessa tal de confiança, Então ele chamava ali do High Trust Management, e eu tinha encontrado no site de RH do Google. E quando eu li aquele talvez tenha sido o primeiro artigo científico que eu li, Um artigo, acho que muito simples de ser lido ali, 3, 4 páginas, com muita referência para o próprio autor, O que aumenta talvez a fragilidade, obviamente, ali do artigo. E depois eu fui ver que o autor também nem era um cara tão respeitado assim, a pesquisa dele nem era tão respeitada assim, Era cheio de dúvidas e tal. Mas, de qualquer forma, aquilo que eu li ali, comparado com o que eu já tinha lido sobre como criar ambientes de confiança, facilitar o trabalho e coisas do gênero, era muito melhor do que a maioria dos livros que eu tinha lido. A maioria dos livros que eu tinha lido. E aí foi muito libertador, que quando eu li eu falei, gente, 8 passos para eu construir um ambiente de confiança, os passos priorizados. E aí, os 2 primeiros passos eram favoreça um ambiente de reconhecimento, e o segundo passo é favorecer um ambiente de alta performance. E esse segundo, de alta performance, me levou a uma literatura muito extensa sobre performance, alta eficácia e várias das coisas que até hoje me sustentam, não só no meu trabalho como chefe, como líder ou algo do gênero, mas também no meu trabalho voltado para educação. Então, aquele ponto para mim foi muito turning point, Foi muito ponto da virada ali. Eu li e falei, gente, olha até onde isso daqui me levou. E aí eu peguei o que eu li ali, não só naquele artigo como nos outros que derivaram a partir daquele, apliquei quando eu estava ainda trabalhando na Kaelon e vi resultados muito, muito, muito interessantes. E eu não tirei nada. Tipo assim, eu li o artigo e falei, caramba, tá fazendo muito sentido. Vou aplicar. Aí eu apliquei e falei, gente, tá dando certo. Depois dali, aquele tipo de leitura ficou muito padrão para mim. Então, sempre que eu queria aprender mais sobre um tema, por mais que eu começasse ouvindo ou lendo coisas mais do dia a dia, mais fáceis de serem digeridas, então, por exemplo, sei lá, ouvindo as palestras de um TED Talk, lendo um post de blog, eu sempre acabava fazendo pesquisas sobre o que a galera da academia, os pesquisadores e as pesquisadoras de fato estavam investigando. E os efeitos para mim, obviamente, foram muito bons, Então o CDD, que é uma linha de design aí que eu criei, vem muito disso, Vem muito
parte de pesquisa sobre a psicologia ali da cognição e os testes e as teorias sobre aquilo, né? E tudo mais. E aí depois eu comecei a ler mais e mais, né, para essa parte de engenharia de software. Então muito voltado para essa parte de engenharia de software empírica. E especificamente hoje eu ia gravar um vídeo sobre outro tema que está até aqui na minha tela, né? Que ia ser esse tema aqui, ó. Prioritizing Test Cases for Regression Testing. Ou seja, né, como você prioriza técnicas para você priorizar a execução dos seus testes de regressão, de modo a você revelar as falhas caso existam o mais cedo possível. Em cenários de larga escala, né, sistemas de muitos anos, com baterias de testes gigantes e tudo mais, rodar todos os testes começa a ficar cada vez mais difícil, né? E esse não é um cenário muito distante, talvez de várias pessoas que vêm aqui no canal. E aí eu confesso que as táticas que eu eventualmente usava para rodar ali os testes, né? Eram táticas muito simples, né? do tipo, mexer aqui, vou rodar essa bateria aqui, né? Aqui na minha máquina, pá. Eu não tinha uma estratégia muito legal assim, né? Eu, pelo menos desconhecia, até eu, né? Falando por mim. E aí tem todo esse campo de pesquisa, que é de priorização de testes. Quem me levou para o termo foi a Anish, né? Que eu já gravei live aqui no canal. Inclusive tem muito artigo publicado sobre isso, né? E hoje em dia a galera tenta fazer a priorização dos testes através de algoritmos de aprendizado de máquina, né? Então muito machine learning para decidir o que é que vai rolar ali. E eu ia gravar sobre isso, eu falei, mas caramba, mais um exemplo de uma coisa que eu já sei que tem um mundo inteiro aqui de pesquisas que eu posso ler sobre isso. Então não, eu vou gravar sobre o papel dessa leitura acadêmica na minha vida, né? E o que eu acho muito legal quando eu vou em um artigo acadêmico, um artigo científico, e aí você tem, de novo, né? Do mesmo jeito que tem texto bom e ruim, tem artigo bom e ruim. Na minha opinião, a diferença é que o pior artigo científico, muitas vezes, é melhor, ou pelo menos igual, a posts de blog medianos ou bons. E o pior artigo científico, na minha opinião, na maioria das vezes, é muito melhor do que os piores posts de blog que eu tenho acesso. Agora, óbvio, tem post de blog que é sensacional, puta profundo, um texto legal pra caramba, com referência, construção de raciocínio, não só evangelização e tudo mais. Do mesmo jeito que tem artigo científico que tem pouca referência ou muitas autorreferências e tudo mais de alguém claramente querendo forçar uma opinião debaixo da sua, lá para sua goela e tudo mais, beleza? Mas dada essa comparação que eu acabei de fazer, por isso que eu vejo tanto valor. E por que é legal? Primeiro, porque quase sempre tem referência. Por mais que seja referência da própria pessoa, é referência que você pode ir lá e ler para você poder falar assim, beleza, não, pô, fez sentido, não sei o quê, ou algo do gênero. E quando são esses artigos de review, por exemplo, você vai lá e tem um monte de referência. Nesse aqui eu tô lendo, né, só para dar um exemplo, né? Esse aqui é um artigo que é bem referenciado no sentido de outros artigos referenciando ele. E quando você vai lá embaixo, aqui, ó, vamos contar aqui quantas referências a pessoa, né, já usou aqui para construir esse artigo. Então, 38 referências, beleza? 38, tudo sobre priorização de testes. Então tem priorização de testes no sentido de geral, né? Redução do número de testes que você quer fazer, dado alguma linha de corte ou algo do gênero. Mas enfim, são 38 lugares que você pode ler só sobre priorização de testes ou temas similares. Quando você pega um artigo que é um review, de vez em quando você tem até 100, mais de 100 referências. Então, né, essa é uma coisa que eu gosto muito da leitura científica, porque conhecimento, ele é empilhado na humanidade, né? Então, se você conhece, se alguém criou uma teoria, XPTO, quer dizer que essa pessoa antes teve acesso a outras teorias antes dessa, a outras linhas de pensamento, que ela olhou e conseguiu achar um novo jeito de fazer alguma coisa. Se você não tem acesso a conhecimento, você não gera conhecimento. E os artigos científicos deixam isso muito nítido, dado as referências que a pessoa coloca ali. Fica muito nítido que ela não está, pelo menos na maioria das vezes, né,
Tô tirando qualquer caso aqui, né? De forjar coisas, inventar coisas. Pensando aqui no caso honesto, beleza? Tá claro que ali foi uma construção, né? Um empilhamento. Eu tava lendo sobre isso, eu tava lendo sobre isso. E eu tinha essa ideia, eu confrontei essa ideia com o que estava sendo estudado antes. Aí eu fiz os meus experimentos eventualmente. E aí eu cheguei na conclusão que eu acho que vale a pena ser escrito. De maneira, eu posso relatar agora esse meu caminho aqui. E isso, pelo menos para mim, tem feito muita diferença em vários temas da minha vida, né? Então, faz diferença quando eu vou confrontar as crenças que a gente tem em relação à engenharia de software no geral, né? Ao que a gente vai fazer e tal, né? A práticas relacionadas com qualidade de código ou com escalabilidade ali do seu sistema, práticas de engenharia para time de engenharia, né? Prática de time ou algo do gênero. Porque tem muita gente fazendo muito trabalho sério na academia, fazendo pesquisas que são grandes, com muita coisa para você consumir. Então isso me enriquece demais. E uma outra coisa que eu acho que é legal quando eu leio artigo científico, que até hoje foi a fonte de leitura que eu encontrei, que mais facilmente me fez olhar para um tema de maneira diferente, né? Me fez olhar para um tema e falar assim, caramba, realmente, olha, eu achava isso e esse negócio aqui tá acontecendo diferente. E teve um artigo que eu revisei aqui no canal também, né, que eu deixei aqui separado, que eu queria pegar para mostrar, que era um artigo aqui da Microsoft, né, sobre crenças formadas dentro de times de engenharia de software. E aí dentro desse artigo, eles fizeram ali uma análise, né, com todo, na Microsoft tem um monte de gente, né, de qual que era as principais fontes de formação de opinião das pessoas para elas emitirem, para elas construírem, né, aquele ponto de vista. E a principal é experiência pessoal. A segunda é opinião do colega, do colega ou da colega, né? A terceira é a opinião do chefe, né? Mentor ou mentor, algo do gênero. A quarta aqui, ó, é a opinião, né, de publicações e tal. E é só a quinta vem a relevância de artigo científico, né? Os outros aqui ele não fala muito o que é. Ou seja, há muito tempo eu também fazia desse jeito. Putz, tá me descrevendo isso daqui. Há um tempo atrás, muito tempo atrás, não sei se é muito tempo, vai, mas uns 6 anos, 5 anos talvez, sei lá. Eu olhava muito pro que eu achava. Então eu lembro muito, eu sempre fui uma pessoa crítica em relação à complicação que estava ficando escrever programa de computador, né? Eu queria só fazer uma aplicação, era um puto trabalho, e não que não tenha aumentado hoje em dia, né? Com tudo nas clouds da vida, automação para lá, automação para cá, não sei quantas coisas tem que automatizar, uma confusão retada. Mas eu sempre achei uma coisa meio complicada, sempre fui meio que contra ali, né, essa maré. Mas era muito baseado no que eu achava, na minha experiência pessoal, no que eu tinha vivido. E eu sempre levei em consideração também muito o que o mercado falava, né? Então, olha, o Facebook tá fazendo isso, né? O Netflix tá fazendo aquilo aqui no Brasil, né? As empresas aqui do Brasil, né? Sei lá, o Mercado Livre tá fazendo desse jeito, a Nubank tá fazendo... Antes, acho que talvez a Nubank tava começando a nascer, né? Ou antes de eu vir trabalhar em São Paulo, né? Na Kaelon, eu olhava e falava assim, sabe se o povo da Kaelon tá fazendo? Eu vou fazer, né? Então não eram meus peers especificamente, mas era esse meu peer opinion aqui pra mim era muito opinião de mercado, né? Eu seguia muito a tendência do que eu achava junto com o que o mercado falava e chefe, blogs aleatórios e artigos científicos não me influenciavam muito. E hoje em dia eu mudei radicalmente, né? Hoje em dia, como é que eu formo essa opinião? Acho que eu já falei isso em algum outro vídeo, quando eu falo de desafiar nossas crenças e tal, mas eu me considero um pontinho, né? Desse tamanho, porque eu sou mesmo, né? Um pontinho, né? Piquititico, aqui dentro do planeta. Então, o que eu vivi é importante, acho que sim, mas não o suficiente, pelo menos pra mim, opinião, beleza? Pelo menos pra mim, para eu tomar uma decisão sobre alguma coisa que eu vou fazer, né? Eu falo assim, putz, beleza, eu vivi isso e eu tô com esse viés aqui. Mas será que é isso mesmo? Isso tá sempre na minha mente.
E hoje em dia, como é que eu faço? A minha principal fonte de consulta de informação é publicação científica. Mais do que livro, mais do que mercado, mais do que as pessoas que são colegas de profissão, independente da proximidade ali do coleguismo. Eu quero muito olhar para o que as pessoas estão pesquisando de maneira séria no planeta, né, e fazendo experimento com N escalas ali diferente. E eu acho que ali, para mim, hoje em dia, né, é onde eu mais olho, é onde eu mais quero saber o que está acontecendo. Só que o que é legal, eu uso muito a minha experiência pessoal e o mercado para confrontar com o que eu estou pesquisando. Porque assim, putz, se eu li uma coisa que eu tô pesquisando e eu não vejo ninguém usando, e a minha experiência pessoal me fala que é o contrário, eu vou ter vários sinais de alerta ali na minha cabeça, né, e eventualmente eu posso seguir no que a pesquisa está indicando, ou posso tomar uma decisão diferente, né? Mas eu olhei para vários espectros. Agora, muitas vezes eu estou pesquisando alguma coisa e falo assim, gente, que interessante isso daqui. Porque eu já vi isso acontecendo na minha vida essa vez, e no mercado essa outra vez e tal. Aí a coisa fica muito forte, porque você vê acontecendo no seu ecossistema e tem pesquisa de fato sustentando aquilo que você está enxergando. Então isso para mim é uma combinação muito, muito, muito poderosa. Então eu gosto muito do artigo, né, porque me traz isso, né, me traz um grau maior ali, né, nesse mundo incerto de decisões que a gente vive. Eu quero fazer apostas que tenham maior chances, obviamente, de dar certo. E eu sinto que colocando obrigatoriamente na minha formação de opinião o que é pesquisado na academia, essa minha chance de apostar no que eventualmente vai gerar maior retorno aumenta. Aumenta ali para mim, né? Então, quando eu falo sobre o CDD, ou quando eu falo, por exemplo, acho que um exemplo que acho que é legal, né? Durante muito tempo da minha vida eu fui um crítico voraz sobre testes automatizados. Eu entendia que tinha linhas de pesquisa que mostravam que quanto mais teste você tinha, menos defeito eventualmente o seu software demonstrava. Mas eu não conseguia achar um jeito de aplicar aquilo de tal maneira que no ecossistema que eu vivia, o que a pesquisa estava falando, eu entendia que era a realidade. Porque eu vivi muito tempo no ecossistema de equipes escrevendo teste, onde cada pessoa na equipe, para o mesmo pedaço de código, escrevia testes completamente diferentes. E eu falava, mas gente, como que isso vai diminuir o defeito do código? Sem contar, né, que tinha sempre aquelas preocupações, né, que teste é mais código para manter, você faz teste com bug, você passa tempo resolvendo bug quando o código de produção está correto, e por aí vai. Só que aí, estudando cada vez mais, ali o que estava sendo pesquisado, a coisa começou a ficar mais clara para mim, né? Óbvio, o Anish estava aqui, é um cara que é meu amigo, eu consigo falar muitas vezes, é uma fonte de inspiração nesse tema especificamente para mim, mas lendo cada vez mais sobre as pesquisas relacionadas a testes, né, as estratégias para você fazer teste, ficou muito claro para mim que falou assim, putz, dá para ter um sistema, né? Dá para as 10 pessoas. Tomei um susto que achei que meu filho de 5 anos tinha acordado e gritando, enfim. Dá para as 10 pessoas que estão na equipe olhar para o mesmo pedaço de código e derivar pelo menos uma parte do conjunto de testes igualzinha. Com a mesma linha. Aí quando isso ficou claro para mim, mudou muito a minha percepção. E eu acho que não teria ficado claro se eu não tivesse tido acesso à literatura acadêmica. Por quê? Porque eu não acho que eu convivo com poucas pessoas que escrevem código. E eu nunca tinha ouvido o que eu li lá dessas pessoas. E, putz, um monte de gente muito boa, que manda muito bem. Então isso é um exemplo, acho que pensando em qualidade, na engenharia de software, que ficou forte para mim. Do mesmo jeito que até hoje, para mim, fazer TDD, por exemplo, é uma coisa que é assim, completamente esporádica. Então, qualquer afirmação, né, que é melhor ou algo do gênero,
não dá para, de fato, ver isso, porque não está escrito, né, nos lugares, as pesquisas não mostram isso. O que as pesquisas mostram é quanto mais teste, melhor. Isso é legal. Quanto mais teste, melhor. É uma dimensão, né, número, uma quantidade de testes, obviamente, pensando em cobertura. Quanto mais código coberto, mais interessante é. E a qualidade desse teste, né? Então, o que de fato você está testando, de fato, né? O quanto você está tentando fazer uma coisa que revele bug ou algo do gênero. Só escrever mais teste, sem nenhum sistema, necessariamente vai fazer você ter um código com menos defeito ali, né? Inclusive, sobre esse tema, eu já gravei vídeo aqui também no canal, direto da produção, né, no projeto que eu vivo hoje na Azul, porque a gente está com uma cobertura altíssima, e não que a gente fica cobrindo coisa aleatória, mas a gente tem um sistema claro de como testar, e todos os testes seguem a mesma linha, se não cobrirem o que está especificado no sistema de teste, né? Então, tipo, você tem branch, assim vai fazer, assim, e por aí vai, nem é aprovado os códigos. Então, eu vejo muito esse peso no meu dia a dia, e eu realmente acho que você poderia colocar isso para dentro da sua literatura. Tem um monte de artigo gratuito. Os artigos em geral, né, vão variar ali entre 5 páginas e 20, 30 páginas se for uma revisão. Você não precisa começar lendo tudo. De vez em quando você vai bater o olho, vai ler o resumo, que é o abstract, a conclusão. Se te chamou a atenção, você lê a introdução, que já tem um direcionamento legal. E isso talvez já seja suficiente para você. Resumo, conclusão, introdução. De vez em quando já deu um direcionamento legal para um tema que você se interessa, né? Então, putz, você gosta de, sei lá, arquitetura distribuída através de microserviços? Jesus amado, tem um monte de gente estudando sobre isso para dizer quais são os benefícios, os possíveis contras ali, né? Como é que você pode splitar o seu serviço, estratégias de splitting de microserviços aí. Você tem um monte de livro que fala sobre isso, mas será que os livros... Porque o que acontece hoje em dia, a maioria dos livros, infelizmente, na minha opinião, eles são mais evangelizadores do que passadores de informação de maneira minimamente imparcial ali, né? A pessoa quer que você goste daquilo que está sendo escrito, tanto que uma vez eu tuitei, né, que eu sentia falta na minha opinião, no livro. No livro a galera geralmente escreve, né, pelo menos os últimos que eu li, não dá pra generalizar, relacionados à tecnologia, tipo afirmando fazer assim é o melhor do mundo. Você fala assim, mas gente, como? Como assim tá afirmando isso? E no artigo científico não tem isso, sabe? Então, é engraçado que é um texto muito mais rico do que os livros, no sentido da construção daquilo, e ao mesmo tempo, em geral, o texto em si, não estou dizendo que quem escreveu não, mas o texto em si mostra muito mais sinais de humildade do que o texto de um livro. Então, acho que essa combinação que tem sido muito rica para mim, eu queria compartilhar aqui com você, porque eu acho que também pode ser rica para você. Beleza? Mas, bom, era isso que eu tinha pra falar. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou, ou tem um comentário construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em responder. Era isso. Tchau.